Tô muito feliz que você tá aqui hoje com a gente, cara. Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro, aqui na Twitch, o Bate-Cabeça, né? Queria que você se apresentasse aí pra galera te conhecer um pouquinho melhor. Fala aí, galera. Boa noite. Aqui é Renan Roveran, guitarrista e vocalista do Worshipper, uma das bandas aí que vai rolar no Bangers Open Air. E estamos aqui bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre o evento, sobre a banda e também conversar aqui com a minha amiga de longa data, aqui, a Cíntia. A gente se conhece desde a época dos Orkut da vida aí, né, Cíntia? Nossa, muitos anos. Muitos anos. Eu não faço ideia, porque é muito tempo mesmo. Só pra vocês terem noção, gente, é muito tempo. Acho que desde quando o Renan tinha outra banda, tinha outros projetos. O Isso, tocava no By War. Bywar. É, É, nossa, faz muito, muito tempo mesmo. tempo pra Enfim. caramba. Cara, antes de mais nada, eu quero saber como é que vai ser, na verdade, como é que foi esse convite do Bangers Open Air. Tá chegando. Quero saber a expectativa, quero saber se você já tem toda a parte de músicas, de setlist, como é que tá isso? Vai ter cover, não vai? Vai ser tudo de vocês, tudo autoral mesmo? Conta pra gente. Bom, vamos lá, por partes, né, meu? Quanto ao convite, foi basicamente aí foi tudo meio costurado através da nossa assessoria, né? O pessoal do Som do Dharma lá, o Wellington e a Suzy, eles Uhum. também trabalham muito próximo do pessoal da Road Crew, da organização do Bangers Open Air, do antigo Summer Breeze ali também. Então, como nós somos uma banda do cast deles, e a gente já vinha trabalhando, preparando a banda para isso aí desde da primeira edição do Bangers Open Air, acabou acontecendo aí esse convite, né? Então, foi bem interessante, porque desde o do começo, ali, primeiro semestre do ano passado, a gente já sabia que ia rolar, mas a gente não podia falar pra ninguém, era surpresa, então a gente ficou guardando essa surpresa como se fosse surpresa até pra gente mesmo, né, meu? Que da hora. E, pô, a gente voltou da última turnê aí na gringa no fim do ano passado, e desde então a gente vem basicamente focando mesmo no set list para esse evento, né? É basicamente só música autoral mesmo, a gente não toca cover já faz um bom tempo. Então vão ser as músicas aí dos nossos 4 álbuns até então, todas misturadas ali, bem escolhidas a dedo pra galera, pro público lá do evento. E E como estamos que. com a expectativa mil, né, É. Mel? Cara, vai ser muito da hora. Vocês vão tocar que horas? Vai bater com que banda, assim, só pra gente saber? Que eu acho que eu não Vai estar no, lembro. Eu não vai estar no lembro. finalzinho do show do Wasp, então a gente vai tocar de noite. Nossa Senhora! Então a galera tem que terminar ali, sair do show do Wasp correndo lá pro Wave Stage. Vamos Hum, tocar 8h40 da noite. É 8h40 ou 8h20, preciso confirmar aqui, mas é de noite. entendi. E, enfim, vocês separaram o setlist todo mesclado. Nada de música nova, então. Assim, tipo. Não, a gente até tá com música nova, a gente tá preparando Uhum. para daqui até o meio do ano lançar um single, mas a gente achou melhor guardar a surpresa pro lançamento, então a gente vai tocar músicas dos 4 álbuns, músicas já conhecidas para quem acompanha a banda mesmo, para quem não acompanha vai ser música nova anyway. Maravilha. E conta assim, como é que surgiu o nome Worshipper? Como é que surgiu assim esse nome? Como foi, por que se foi você? Quem deu a ideia? Alguma temática diferente? Conta pra gente. Ok, bom, na época que eu comecei a montar a banda Worshipper, eu ainda tocava no By War, War tem War pra todo lado, né? Aham. Bem coisa de metaleiro, né, meu? E o lance do Worshipper é um trocadilho, né, cara, de War com Worshipper. Eu lembro que a gente tava tendo uma discussão com os amigos, uma conversa com os amigos sobre essa, historicamente falando, né, essa necessidade que a nossa espécie sempre teve em promover guerras para ampliar território, para desenvolver isso, desenvolver aquilo. E é uma forma meio sádica de funcionamento que a gente tem, né? E desde quando a gente era nossa espécie é formada por civilizações primitivas, até hoje em dia que a gente é ultra desenvolvido em diversos aspectos, a guerra ela ainda existe, né? Então é um negócio presente desde sempre na humanidade. Então Uhum. é como se a humanidade fosse essa adorador de guerra mesmo, né? É algo. A gente fala como se fosse algo distante, até porque a gente mora num país que não tem guerra, ainda bem, né, cara? Mas, pô, nesse momento tá rolando guerra em algum lugar do mundo. Fora as guerras, aí tem um lado mais psicológico também, né? O Rodolfo, baixista da banda, ele é psicólogo, ele traz bastante dessa temática mais voltada com a guerra interna que cada um tem com suas questões emocionais também. Então a gente juntou nessa chapado, curtindo lá o rolê e tal, rolando essa conversa. E, pô, acho que tem aí um nome pra banda, no o projeto na época que eu tava montando, então foi o trocadilho entre War e Worshipper, Worshipper.
Massa, da hora demais. E novidades? O que, que temos ainda para o pessoal, para o público esse ano? Você falou que vocês estão trabalhando no single novo, EP Isso. novo. Como é que tá isso? Bom, então daqui até julho a gente lança uma música nova, até para poder estrear aí a nova formação, né? Nós mudamos recentemente de formação desde o retorno da turnê. Então, estamos com um outro guitarrista, segunda guitarra novo, o Thales, e na bateria o Kainan. Então, a gente já rapidamente fez uma música nova, algumas músicas novas já, na verdade, Ah, né? tem mais de uma então, galera. Mais de uma, mais de uma. Então, daqui até julho sai esse single, e até o fim do ano a gente deve lançar um ou dois singles a mais, alguma coisa de videoclipe também, porque a ideia é em 2026 a gente lançar o nosso quinto álbum, o nosso quinto trabalho. Tá, até ainda no primeiro semestre do ano que vem saiu o álbum novo para poder programar uma nova turnê mundo afora aí. Esse ano vocês têm só turnês aqui, shows aqui, tipo, tirando o Bangers, que é festival, nada marcado, mas assim, em outros lugares. Não, é só coisa por aqui, festivais aqui que a gente já está fechando pelo Brasil mesmo, né? Shows locais e tudo mais. A gente tava nesse preparo pro Bangers, com mudança de formação, então nós fizemos alguns shows locais aqui no começo do ano também. Vamos tocar agora no fim do mês em Sorocaba, aqui onde eu moro. Até meio para preparar, né, criar mais entrosamento de palco aí com essa formação nova. Então não tem nada a título de turnê, mas com certeza após agora o Bangers Open Air, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma apresentação legal pra caramba, vai chamar atenção, vão surgir até outros eventos, outros festivais interessantes também. Já tem alguma coisa marcada, tá? Um festival lá em Belo Horizonte muito bacana, que é o Brutal Devastation. A gente tem outros Mas, shows locais também, mas a ideia é a gente ampliar e de repente fazer alguma coisa até mais pela América Latina também, antes de fechar uma turnê em si fora. entendi. Mas então agora só tem o Sorocaba, esse festival em BH, além do Bangers, assim. Isso, e outros Entendi. shows locais que a gente ainda tá fechando aqui, Tá, negociando. entendi. Bom, galera do chat, ó, exclamação Worshipper, segue o pessoal da banda aí nas redes sociais. Eu acho que o Silvio colocou Instagram, YouTube, site. Acho que tem tudo ali. Acabei de olhar, tem tudo, Show. aparentemente. Segue nós de lá, galera. Bom, ó, já tem pergunta aqui do chat. Vocês Boa. têm algum sonho, objetivo de algum festival na gringa? Se sim, qual festival? Puta, cara, a gente tem muita vontade de tocar no Obscene Extreme, né? Pela Caraca, vibe do festival. Tocar nos Hellfest da vida também. A gente tinha essa meta de tocar no Bangers Open Air, que acabou rolando. muito Pô, foda. uma outra meta alcançada foi tocar no Setembro Negro, que para mim assim, é um dos maiores festivais de metal underground do mundo inteiro que acontece no Brasil. Pô, acho Meu, você fantástico. viu o que ele fechou esse ano? Mano, Fantástico. Já comprei os 3 dias assim, de olho sério? Eu fechado, ainda não lógico. comprei, não, mas eu vou comprar, cara. Ah, com Caraca, que certeza, a gente tem que se trombar lá, meu. absurdo! Que Absurdo. absurdo! E nós tocamos na última edição, né? Que foi no ano passado, não Ah, teve, foi eu no não ano retrasado. consegui. Pô, foi fantástico também. Sodom, tocamos junto com o Voivod. Foi, meu. Então, assim, essa meta ela foi alcançada. Então a gente pensa Muito aí, foda. fora do país, tocar o Hellfest, que é um festival que eu acho animal, que eu tô há anos tentando ir, não consigo comprar ingresso porque não dá tempo. Né? Esgota O Obscene tudo. Extreme esgota tudo, esgota tudo. Que Nada de mais de pergunta tem pra Vaken. gente aí? Nada de Vaken. Pô, seria animal também, com certeza. É que o Vaken, assim, o pessoal fala que é um pouco mais light, né? Tipo, Ah, tem as bandas é, extremas que tocam também. E sim. seria legal pra caramba. O Bach é clássico, né, cara? Aham. Também é uma boa. Bom, influências, Renan, me conta. Você tem alguma influência que você escuta e você traz para suas composições? Como é que é isso hoje para você? Ou você fala assim, não, se te escuto coisas totalmente diferentes de metal que me ajudam a compor. Como é que é isso? Bom, eu até escuto algumas coisas diferentes de metal, né? Mas eu costumo dizer que as minhas influências vão de ABBA a ZZ Top, né, cara? Nossa. Dentro do mundo do rock, de A a Z, eu ouço bastante coisa. Apesar do Worshipper ter uma veia mais voltada para o metal extremo, né? Eu não costumo dizer que nós somos uma banda só de metal extremo, porque a gente tem umas viagens no meio do nosso som, uns negócios meio lisérgicos que rolam ali também, bastante progressivo. Ele tem muita influência de banda de prog rock dos anos 70, né? Eu cresci ouvindo prog rock dos anos 70 em casa com os meus pais desde criancinha, né? Uhum. E então assim, eu ouço muita coisa mesmo do universo do rock and roll. Ouço alguma coisa de música eletrônica que flerta com metal e com rock, né, industrial, ouço bastante post-punk, new wave, né, que também influencia bastante o
Worshipper, então eu costumo dizer que as minhas influências elas são diversas, por isso eu tento sintetizar bastante dessas influências nas composições, né? Então acaba rolando uma viagem maluca aí, né? Para quem ainda não conhece a banda, se tiver a oportunidade de ouvir os discos, né? Vai ver que tem porrada pra caramba, muito metal extremo, mas tem até balada, né? Banda de death metal que faz balada. Tem música que flerta com algo mais gótico também e tudo mais. Tudo isso que eu comentei desses elementos, a gente acaba sintetizando a nossa musicalidade e lembrando que tem outros membros na banda. Então a gente absorve esse background de todo mundo para poder usar os elementos na composição. E como que é esse processo de gravação de vocês, assim? Vocês se reúnem, todo mundo no estúdio, ou cada um faz o seu de casa? É meio caótico? Como que é essa parte quando É, vocês vão entrar em estúdio e tudo mais? É uma eu ainda gosto do curiosidade da formato galera. mais old school, né? Eu gosto de juntar todo mundo no estúdio, ficar internado ali, trabalhando e gravando. Depois termina a sessão de gravação de noite, vai tomar uma cerveja todo mundo junto, volta no outro dia, grava mais. Eu gosto desse formato, é como se fosse uma imersão mesmo, né? Uhum. Só que o mais importante que, aliás, tão importante quanto isso, na verdade, é o processo de composição, né? Então, no processo de composição, eu ou o Rodolfo, a gente traz os elementos ali que vão drivar, né, o caminho das músicas, aí absorve elementos dos outros membros da banda e a gente vai trabalhando nas músicas, vai construindo pré-produção, né, para poder explorar todas as possibilidades antes de ir para o estúdio, para quando chegar no estúdio, chegar com tudo bem formatado do que vai acontecer e ter uma ou outra só inspiração de momento que vão trazer algum tipo de elemento diferente ali para a música. Mas a gravação em si, eu gosto de juntar todo mundo. Tava hoje fechando a data para irmos para o estúdio gravar esse single que é da Aham. música nova sobre a qual eu comentei, né? E então eu gosto desse formato, né? Rolasse bem essa imersão mesmo, respirar o momento de estúdio, sabe, esquecer todos os outros compromissos e ficar focado em gravar. Certo. Bom, 5 bandas que você gosta, assim, que você pode falar pra gente, né? Não sei, pode até indicar, na verdade. Cara, não vou indicar nada de surreal de diferente, mas eu vou trazer assim, então vou misturar entre as 5 bandas que me influenciam a vida inteira, bandas que estão me influenciando nesse momento, e Uhum. uma indicação, então, beleza. Beleza. Uma indicação bacana, não é nada de muito novo também, mas é algo que eu tenho ouvido bastante, tem me inspirado bastante para compor, é o Ulver. Não Ulver conheço. é uma banda norueguesa que já foi black metal, hoje eles misturam elementos eletrônicos na musicalidade, assim, é algo Caraca, sensacional. Recomendo pra caramba. Ulver, Ulver, bem bacana. não conhecia. Vou fa- a banda que eu mais amo, acima de tudo, na história da música e na história da minha vida, o Black Sabbath, que é uma grande influência desde sempre e vai ser pra sempre. Vai no show? Ah, eu tentei comprar e não consegui. Esgotou em segundos, cara. Cara, eu tava na fila. Aí um amigo meu Eu comprou e também. a fila sumiu. Um amigo Ah, meu ele comprou a fila assim, ele conseguiu, conseguiu, é. cara. Ele Meu, tava eu em acordei de 10. madrugada e fiquei esperando ali, cara. Ele tava acho que em 6 mil e alguma coisa, cara. Eu tava em 10 mil e lá vai bomba e não deu bom. Puta, Foi eu tava tristeza. acima de 20 mil e não rolou, cara. Triste, Putz. triste, Eu triste. ainda tenho esperança de conseguir um last minute ticket aí, cara. Tomara, cara, tomara. Vai ser histórico isso aí. Quem viu, viu. Vai ser loucura. Pra caramba, pra caramba. Bom, Black Sabbath, vou perder o. Certo? Talvez perca o show com a formação original, que era o sonho da minha vida, né? Mas tudo bem. Uma outra grande influência pra gente, mais voltada pro universo do death metal mesmo, é o Monstrosity, banda americana clássica de death metal aí dos anos 90, né? Deixa eu ver o que eu mais trago de elemento. Aí falando de banda que me influenciou a minha vida inteira, Pink Floyd, é uma das minhas grandes inspirações também, que traz Uhum. essas vibes lisérgicas que eu comentei da nossa musicalidade aí. E para fechar, eu vou falar uma banda nacional que eu sou muito fã, eu sou brother dos caras e que também me inspira pra caramba, os irmãos do Vulture, banda de Tapetininga, do Adaltinho. Você deve conhecer essa galera aí, Conheço, Cíntia, conheço. pra caramba. Então é isso. São as bandas que nesse momento surgiram aqui na minha cabeça pra falar pra galera. Um gênero de metal que você nunca recomendaria que você odeia. Ó, já já eu faço as perguntas de vocês, chat. Caramba, Bom, quando eu era mais novo, eu gostava de dizer, eu odeio isso, odeio aquilo outro. Hoje em dia eu respeito todos os tipos de Um que você musicalidade, mas fala tem assim, aquelas não, que esse daí eu não É, curto. Vai. tem aquelas que eu não gosto. Eu ainda não aprendi a assimilar, e não sei se algum dia eu vou aprender a assimilar, os metalcore.
não é muito a minha vibe. Sério? O outro guitarrista da banda, ele gosta pra caramba, eu acho Cara, eu assim, tô numa vibe metalcore absurdo, não sei o que está é acontecendo. mesmo. É mesmo, cara. Eu não aprendi a assimilar ainda essa vibe. Eu peguei alguns shows, inclusive, de algumas bandas, Uhum. cara, em termos de apresentação ao vivo, assim, Absurdo, competência, absurdo. é fantástico, né? Mas não me cativa, eu não consigo falar, deixa eu ouvir uma música inteira. Entendi, entendi. Bom, o chat tá perguntando se você tivesse uma oportunidade, teria alguma banda ou artista do meio que você gostaria de conhecer ou até de fazer uma música juntos? Pô, muitos. Vamos ver. Algum artista para poder compor e fazer uma música juntos? Ou de você conhecer? De conhecer? Bom, eu gostaria de trabalhar com o Peter Tatlin do Hypocrisy. Ele é um puta de um produtor, ele é um Cara, eu puta de um entrevistei compositor. ele. Ele é foda. Ele é Ah, foda, cara. Ele é maravilhoso. Lembra? Ô, Silvão, você tava na live no dia. Cara, ele é muito foda, cara. Ele é é, né? maravilhoso. E Uhum. ele tem cara de ser foda, uma pessoa massa pra Humilde, caramba. humilde demais. É, né? E é um puta de um produtor, um puta de um compositor, uma grande influência minha também. Eu acho que o Worshipper, na época que eu comecei a montar a banda, eu tava muito imerso em ouvir, assim, muito Hipócrise, então influenciou pra caramba até a existência do Worshipper. Até a afinação que nós Legal, escolhemos cara. para as músicas era inspirada em Hipócrise e tal. Então tá aí, seria um cara legal pra ter uma experiência dessa. Muito massa. Você tem algum sonho pra banda, o Renan, hoje? Eu sei que vocês, assim, vocês são relativamente novos, assim, na cena, né? Mas você tem algum sonho, assim, pra vocês da banda, assim? Não sei. Chegar no mainstream, não sei. Cara, vamos lá. Sonhos e metas temos bastante. Relativamente novo, vamos lá. A banda já está aí faz 15 anos rodando, e a gente na cena já tem quase 30, então talvez os nossos rostinhos sejam mais velhos do que a banda em si, né? É, Mas a porque, gente é, querendo ou não, conforme. Acho que esse último álbum que vocês saíram foi o que deu o boom, né? é, Porque quando a Suzy me falou, eu falei, nossa, mas o Renan tá nessa banda. Eu nem sabia que você tava na banda. Eu falei, como assim, cara? Porque fazia pode muito crer. tempo. Aham. Enfim, só um comentário à parte. Tranquilo. Meu, eu queria passar um ano inteiro só em turnê, assim, tocando, experienciando vários lugares e conhecendo vários lugares e pessoas e bandas. Acho que essa é meio que um sonho meta que a gente tem. Tem um outro também, que é poder passar um mês ou mais, assim, imerso num lugar, assim, super isolado, só compondo um novo álbum desde o começo e respirando toda aquela inspiração, por exemplo, um lugar com uma paisagem bacana, no meio do mato, numa ilha, alguma coisa assim, com a banda inteira ali compondo e gravando. É uma outra experiência que a gente gostaria de alcançar também. E a título de sonho, aquele sonho que a gente sempre tem, né? Eu costumo falar que hoje nós da banda, a gente não vive da banda, né? Todo mundo tem seus outros regular jobs aí. Uhum. Mas a gente não vive da banda, mas a gente vive a banda. Nós fazemos turnê tanto quanto uma banda mainstream, nós gravamos, compomos, fazemos tudo que uma banda mainstream faz, só que em proporções menores. Talvez se algum dia eu pudesse viver só fazendo isso, né? Compondo, gravando, tocando, seria uma meta, a meta máxima alcançada também. Estamos trabalhando pra isso, né? Bom, Sempre. tem uma pergunta assim que eu sempre faço. O pessoal gosta do chat. Não é tão polêmica assim, mas o que você acha da cena aqui no Brasil atualmente, assim? Você acha que vocês têm oportunidade? Você acha que tem espaço para todo mundo? Ou por conta de questões culturais, a gente ter, tipo, outros gêneros de música sendo mais despontados, assim, mais populares do que o metal ou os próprios shows? Você acha que isso é difícil para inserir novas bandas ou até mesmo vocês terem oportunidade para crescer ou para ter mais visibilidade, no caso? Bom, meu, eu acho sim, né? Eu tô na cena metal do Brasil desde os anos 90, acompanhando, tocando e fazendo as coisas acontecerem, né? E sempre foi muito difícil, né? Culturalmente o metal não tem uma veia forte aqui no nosso país, né? E por razões óbvias, exatamente culturais. Então sempre exigiu muito das bandas, né? Sempre tem que fazer algo a mais. Por isso que quando, pô, uma banda brasileira vai fazer uma turnê na Europa, né? Como foi o caso de várias bandas, inclusive nós mesmos, a gente chega lá e a gente meio que surpreende a galera, que a galera vê assim aquela É. vontade de fazer aquilo, aquele sangue no olho mesmo, né, que a gente tem, a paixão que nós brasileiros temos por fazer as coisas, né? Uhum. Então a gente sempre tem um esforço a mais, o que é bom, né, traz aí
essa paixão fica bem, bem evidente, né, nas nossas músicas, na nossa apresentação e tudo mais. Mas sempre foi tudo muito difícil. Existe uma espécie de saudosismo que sempre existiu, né? Na minha época era mais legal, era isso e Sim. aquilo. Né? Mas quando você pega, por exemplo, ali nos anos 90, no começo dos anos 2000, um fenômeno que eu acho que era muito importante, interessante, que a gente tem que de alguma forma buscar formas para voltar a acontecer, é ter muita gente muito jovem no rolê. Antes tinha muito jovem, muita molecada de 15, 16, 17, 18, 20 anos. Eu acho que em algum momento, alguma coisa aconteceu com a cena metal que inibiu um pouco da participação desse público mais jovem, que é quem vai lá, fica muito louco, curte a banda, vai na frente bater a cabeça, quer comprar um CD, quer pedir a palheta, aquelas coisas bem de moleque mesmo que todos nós fizemos e era do caramba fazer. Aham. E hoje eu vejo assim que a minha preocupação é se de repente o nosso público não está envelhecendo de alguma forma. E se isso está acontecendo é porque a gente não está trazendo mais pessoas novas. Se não está trazendo mais pessoas novas, o que a gente está fazendo ou precisa fazer para atrair esse público? Porque hoje a mentalidade de um adolescente, de um jovem, ela é diferente. Eles questionam coisas diferentes, têm aspirações diferentes. Então, o que de repente pode ter descolado deles, né, no nosso funcionamento enquanto underground? Isso que a gente precisa talvez entender e buscar uma forma de conectar. É legal, pô, ver amigos que eu conheço faz mais de 30 anos no rolê, mas eu gostaria de ver mais rostos novos também. E eu vejo alguns nichos do metal, alguns subgêneros do metal, que tem uma proporção um pouco maior de público mais jovem, né? Quando nós tocamos com Swallow the Sun no ano retrasado, eu pude perceber um público muito diferente. Foi, cara, que legal, tô vendo criança aqui, é legal isso daí, né? É importante renovar, né? Porque a taxa de natalidade tem que ser maior que a taxa de mortalidade do público, né? Sim. Então, mas assim, voltando para esse ponto, é tudo muito difícil. O lado positivo é que eu vejo assim, tem muitas bandas muito competentes se profissionalizando. Né? Antes a gente tinha bandas assim que eram muito boas, mas não buscavam se adaptar a um formato mais profissional. Hoje você tem bandas que conseguem se organizar e fazer as coisas acontecerem assim para ter uma entrega melhor de qualidade de show e tudo mais também. Uhum. Isso é positivo. Então acho que a gente tem que pegar um pouco disso, buscar como conectar aí com o público mais jovem para poder ter força, para que nos eventos a gente tenha uma presença maior do público também. Lembrando que sempre tem o formato digital e web que compete, né? Hoje, talvez, será que é mais interessante para uma pessoa mais jovem assistir um YouTube de casa do que ir no evento? Por quê? O que a gente tem que fazer no evento para que a pessoa tenha vontade de ir e estar ali e participar das coisas junto com as bandas? Então, esse é um questionamento que eu faço o tempo todo, tento observar um pouco dos padrões de comportamento aí do nosso público para a gente tentar conectar de uma forma mais interessante, né? E estou me estendendo aqui, mas é um ponto Não, importante. relaxa. É Nós, to sobre. nós tocamos com a Cripta no Sesc de Sorocaba aqui no fim do ano passado, logo depois que Uhum. nós voltamos da Europa. E, cara, ali eu vi uma massa de público jovem assim, gigantesco. Eu falei, cara, Uma galera jovem. Sim. elas conseguiram isso daí, conseguiram alcançar, né, por razões diversas, aí alcançar esse público. Eu falei, esse público para mim é interessante. E o feedback do público, boa parte dessa molecada foi ver a gente pela primeira vez ali nesse show, e a resposta foi muito positiva. E eu percebi que, cara, ampliou visibilidade, ampliou conexões nas nossas redes. Quando nós tocamos aqui no começo do mês em Votorantim, tinha um monte dessa molecada já com a camiseta do Worshipper que nós vendemos lá no Sesc e tal. Foi, pô, aí ó, é isso que eu quero. Porque essa molecada que vai manter a chama acesa mesmo, né? Mas o meu público, olha lá, o pessoal tá falando, são vários fatores, mas é isso mesmo. O público que eu trabalho, a galera é full em casa. Eles falam assim pra mim, por que você não coloca uma banda pra tocar dentro do GTA, sabe? Tipo, porque, cara, porque a gente trabalha com roleplay e tal, GTA ali, a galera joga, tem os personagens. E a galera fica ali, sabe? Então, assim, é difícil furar essa bolha, hein? É muito É, complicado, é muito complicado. é, Ainda mais que essa geração é TikTok. Eu vejo a Fer, o pessoal da Cripta, né? Até a Jéssica que saiu e tudo mais, elas postam muita coisa. Todo é. dia tem novidade. Eu acho que esse é meio que o canal, assim, pra seguir, né? É verdade. É um questionamento que nós fazemos entre a gente o tempo todo, né? Cara, tem que ser muito Pô, ativo. movimentar e assim, e vai além só da banda e da música, você dividir um pouco de como você é, essa conexão virtual, né? Eu acho que algo que mudou, assim,
na busca no meio artístico de modo geral sempre teve aquela admiração por parte daquela relação fã e ídolo, né? O ídolo parecia algo intocável e tudo mais. Hoje eu acho que o público mais jovem gosta de perceber o quão gente as pessoas que eles são fãs também são, né? Pô, eu Sim. acordo, eu faço isso, minha rotina é isso, aquilo outro. Eu acho que essa intimidade virtual que esse formato se proporciona ajuda bastante. Aí é uma questão da gente avaliar, né? Até que ponto eu quero, como banda, também entrar nesse tipo de funcionamento, quanto a gente consegue produzir material que vai gerar esse tipo de engajamento. Então, é mais ou menos o ponto aí que eu acho interessante sobre o questionamento em si. É difícil manter ali, até pra mim ali, pelo amor de Deus, às vezes eu falo, nossa, hoje eu não quero postar nada. Pois é, É complicado, mas as minhas meninas eu vejo, elas são muito ativas, ali tem uma galera muito muito. ativa. Exato. Bom, caminhando aqui para o fim, chat, quem tiver mais Uhum. pergunta, pergunte. Renan, vocês aí, mas você, na verdade, né? Eu sei que você tá falando em nome da banda, mas você acha que nos dias atuais nós teremos alguma banda que vai despontar aí no mainstream a nível Iron Maiden, Black Sabbath? Ou você acha que nunca mais, a gente nunca mais vai ter uma banda nesse nível? Tipo, essa geração a gente vai ter, tipo, vai ser um looping. Uma banda vai lá, faz sucesso, depois vem outra, faz sucesso por conta dessa gama de informações, do pessoal tá consumindo esse conteúdo muito rápido. Que você pensa sobre isso? É uma pergunta que eu sempre faço assim meio no final pro artista, porque eu acho muito legal essa visão, né? Porque, enfim. Olha, eu gostaria que sim, que surgissem outros Iron Maidens, Metallicas, né, bandas gigantescas que conseguiram chegar nesse patamar de sucesso e mais importante do que chegar, conseguir sustentar, né? Eu acho que essas Sim. bandas Iron Maiden, Metallica, Judas Priest são um grande exemplo de bandas que passaram pelos seus altos e baixos, mas conseguiram estar sempre ali sendo bastante influentes no mainstream, no pop, né, e no metal. Acho que esse é o grande ponto. Essas bandas já têm que ter um funcionamento para tornar-se popular, tem que ter um funcionamento pop de alguma forma, né? Eu Uhum. não sei, tá? Eu não consigo enxergar hoje uma banda chegando com esse nível de expressividade, mas mais pelo funcionamento, pelo formato atual que nós temos, né, do meio artístico. Então, acho que são outras coisas, né? Se você, eu vi uma vez, eu não sei qual que é o nível de assertividade desse material que eu vi, mas eu vi, mas foi no Facebook. Era Uhum. como se fosse um acompanhamento cronológico, né, das bandas que estavam no topo desde a década de 60 até os dias atuais. Tudo bem que isso eu já vi faz uns 10 anos, né? Mas aparece assim, por exemplo, nomes como ABBA, Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, década de 70, década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, sempre lá em cima. Daqui a pouco, dos anos 2010 para frente, começou a ter outros nomes que estavam lá em cima, né? Coisas que eu nem conheço, mais do mundo pop, do mundo hip hop também, que conseguiu chegar nesse grande Uhum. patamar, né? Então, se você for pegar hoje assim, poxa, o Metallica ele é um gigante, o Metallica ele é um gigante, mas tem hoje, sei lá, artistas pop aí que são três, quatro, cinco vezes maior que um Metallica, né, em termos de expressividade e público digital e tudo mais, né. Então eu não sei se o metal vai conseguir algum dia proporcionar esse tipo de fenômeno diferente, mas eu acho que mais legal do que isso é ver bandas. A gente falou de um exemplo legal aqui, uma banda dadas as proporções do mainstream, é uma banda underground, né, a Cripta, mas que conseguiu alcançar com muito trabalho, né, a Fernanda está na estrada aí faz muito Muito tempo, conseguiu tempo. alcançar assim, um patamar de banda e visibilidade num curto espaço de tempo, desde a pandemia para cá, quando ela formou a banda, e isso é muito bom. Você falou, pô, ainda tem espaço para ganhar o público, um público mais jovem e tudo mais tal, mas eu não sei se vão nascer outros Rolling Stones ou no metal outros Iron Maidens que vão chegar nesse mesmo nível. Eu espero muito que sim, né? Mas a gente pega assim, essas bandas, elas surgiram numa época que o próprio rock e o metal, eles tinham um funcionamento mais comercial e mais pop, né? Você assistia uma novela na televisão, tinha uma música de pop rock ali tocando, você viu um Bon comercial de Jovi. cigarro, Sempre se pegar tinha. um comercial de cigarro, tinha metal tocando e tudo mais, né? Isso não acontece mais, né? São outros estilos que estão nesse formato agora, mas eu ainda espero que surja assim, embora eu ache difícil. Entendi. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer sua presença, Renan. Obrigada demais. Sei que é meio corrida aí por conta do trabalho, composições, etc.
Se você tiver mais alguma coisa pra falar, quiser falar sobre a banda, quiser falar sobre o novo single, eu queria uma data, um spoiler, mas eu sei que você não vai dar, já me fica claro que não tem nada previsto, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Sobre data, dá para colocar assim. Vamos colocar dia Dá. 1º de julho sai o nosso Ó! single. Aí, ó, chat, pra quem tá perguntando. Beleza? E vamos lá. Pô, galera, vocês estão acompanhando aqui. E Cíntia, obrigado, primeiramente, pelo Imagina. espaço. Muito bacana falar contigo depois de tanto tempo mesmo. Eu fico feliz E, demais, que bom. pô, pra caramba, cara. Amizade antiga mesmo aí. E obrigado, pessoal, por que vocês estão acompanhando. Sigam lá a banda nos nossos canais. Entrem em contato. Eu gosto muito de interagir com a galera. Então, pô, manda mensagem no direct ali do Instagram. Eu gosto de responder. Eu gosto de, sabe, interagir mesmo com todo mundo. E ouçam as nossas músicas e deem feedback. Feedback é sempre importante. Não precisa todo mundo gostar do nosso trabalho, mas todo tipo de feedback é bastante aceito. Saibam que a gente faz tudo com muito carinho, amor e dedicação ao metal. Maravilha. Bom, o Exclamação Worshipper vai estar até o final da live aí, galera. É só vocês clicarem, colocarem e irem direto para as redes sociais. E, Renan, muito obrigada, muito sucesso. Prometo tentar sair no finalzinho do show do Asp lá ver vocês. Eu prometo do fundo do meu coração. Combinado. Eu sei que vai ter que dar uma volta, mas vai dar tempo. Eu tenho fé, Vai eu dar, tenho pô. fé. Vai dar. E, meu, muito sucesso. Tô muito feliz, cara. Tipo, de ver aí você na cena, despontando de novo. E todos vocês aí fazendo muito sucesso. E quando precisar, antes de lançar o single, cola pra cá pra gente fazer divulgação de novo e Boa, falar boa. sobre a galera. Fechou? Demorou, combinado. É isso. Obrigada e até mais, viu, Renan? Sucesso demais aí pra vocês. Valeu. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.